A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, terceiros anos, aqui é a professora Eliane Pimentel e hoje revisaremos um pouco mais sobre a competência 2 da redação do Enem. O que diz a competência 2? O participante precisa compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema e tudo isso precisa estar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, percebam que, vocês que vão fazer a redação do Enem, percebam que o participante, na competência 2, ele deve atender aos seguintes requisitos, né? Primeiro, compreender a proposta, o que nós já falamos aqui, compreender a proposta, porque, né, ela precisa ser desenvolvido dentro do tema proposto, ou seja, a sua redação ela precisa estar dentro do tema proposto pelo Enem. Então, esse é um dos requisitos necessários, né, para você desenvolver a sua redação, né? Compreender a proposta. Se você não compreende a proposta, você vai fugir, né, do que está sendo exigido que você escreva. Então, é um dos requisitos. O outro na competência 2, é obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você precisa escrever a sua redação, né, obedecendo essa estrutura. E esse texto dissertativo argumentativo ele precisa apresentar o que vocês já conhecem: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução ela precisa apresentar a tese dentro dela, e essa tese, na verdade, é a opinião do participante, é a sua opinião, é o seu posicionamento em relação à temática apresentada. Você precisa desenvolver argumentos, esses argumentos que vêm fundamentar a sua tese, né? E você vai fazer você desenvolver esses argumentos fundamentados em estratégias argumentativas, ou seja, você pode fazer alusões históricas, pode apresentar citações, pode trazer exemplos. Você vai utilizar estratégias argumentativas que concorram para fundamentar o seu texto. E ao final, que é a conclusão, você precisa apresentar uma proposta de intervenção que esteja ligada a essa tese que foi apresentada aqui na introdução. Veja, que retome a tese. Então, se você colocou na sua introdução, né, o seu ponto de vista, né, apresentou a problemática que você enxerga dentro daquela temática, a sua proposta de intervenção ela tem que retomar o que foi dito, só que aqui apresentando um caminho que venha minimizar o que você apresentou na tese. E também o participante precisa apresentar domínio de outras áreas do conhecimento para desenvolver a temática, o tema apresentado, né? Assim, sua redação deve apresentar um repertório sociocultural diversificado, informações de várias áreas do conhecimento. Isso vai demonstrar que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Para desenvolver a redação do Enem, é necessário que você traga para dentro dela conhecimentos que você aprendeu, né, da história, da biologia, da química, né, da literatura, das artes. Então, você pode fazer essa interligação de conhecimento de outras áreas para desenvolver o seu tema. Comprovando o que falamos na competência 2, eu apresentei para vocês no formulário uma redação nota 1000, que foi desenvolvida no Enem 2016 por Tamires dos Santos Vieira.
A temática dessa redação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Veja que a competência 2 ela não pode fugir a esse tema, né? Então, ela inicia o primeiro parágrafo aqui, olha, com 3 linhas. Então, ela apresenta a introdução e uma tese dentro dessa introdução. Observem que ela inicia com uma citação, ela apresenta a pessoa, né, que escreveu essa citação, né? E aqui ela apresenta o ponto de vista dela em relação à temática, é a tese dela, né? Ela apresenta aqui a tese dela, diz o seguinte: isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Isso aqui é um posicionamento. Ela coloca aqui a intolerância é um comportamento frequente e que precisa ser erradicado. E aí nós temos o primeiro parágrafo chamado de introdução. Logo após, ela inicia o desenvolvimento, que nós chamamos de D1, apresentando alusões históricas, né? Ela faz aqui uma retomada ao processo de colonização, né? Mostrando que essa intolerância ela ocorre desde a época da colonização, né? Fala um pouco aqui, né? Dos padres jesuítas. Mais uma vez, né, voltando à questão de outras áreas de conhecimento, trazendo um pouco de história para dentro do texto dela. Aqui ela faz uso de um elemento conector que dá essa ideia de adicionar mais uma ideia ao parágrafo, né, quando ela coloca além disso. Aí ela faz uma ponte aqui com a questão da população africana, né, que foi trazida como escrava, que também enfrentava fortes repressões ao tentar utilizar a sua religião. Vocês observem que esse D1 dela, ela faz muita retomada histórica para fundamentar, né, para o tema da redação, que é sobre a intolerância religiosa. E assim ela vai para o D2, observem aqui que ela usou um elemento de ligação que aponta para o parágrafo anterior concomitantemente, ou seja, ela está iniciando esse parágrafo, porém fazendo uma retomada ao parágrafo anterior, né? Concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um Estado laico, com enorme diversidade religiosa devido à grande miscigenação que o constitui, o respeito pleno às diferentes escolhas de crença não é realidade. E assim ela segue desenvolvendo o tema proposto na redação do Enem de 2016, não é? Aqui ela traz a etimologia da palavra religião, traz um pouco sobre a questão das legislações, tudo da legislação, né, no caso da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês estudam isso ao longo de toda a educação, né, fundamental e médio. Vocês veem falar sobre a Constituição, estudam sobre isso na história da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E ela aponta que, mesmo que tudo isso já exista, se não houver o amadurecimento social, não haverá mudança, né? E aí ela finaliza dessa forma o D2, dentro da temática, e segue para a conclusão, que é a proposta de intervenção. O nome já está dizendo, você vai apresentar uma proposta que vem intervir na problemática apresentada na tese. Então, lembrando que ela falou na tese que o comportamento da intolerância religiosa no Brasil é um comportamento frequente e precisa ser erradicado. Como é que ela apresenta essa proposta? Por tudo isso, ou seja, ela aponta agora para todo o texto que foi falado até esse ponto aqui. Ela diz que é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa.
certo? Então, ela apresenta agentes agora, né? Cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes. Então, ela coloca o governo aqui como um agente, e o que ele precisa fazer, ela não fala em criar leis, mas ela fala em efetivar de maneira mais plena as leis que já existem. Ademais, olha aquela palavrinha que vem da ideia de soma, a mesma aqui dentro da conclusão, ela apresenta outros agentes, como a escola e a família. Cabem a esses agentes educarem as crianças. Com qual objetivo? Para que desde cedo aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças do outro. Aí finaliza, né? Afinal, então ela iniciou com uma citação. Não sei se vocês lembram aqui, né? É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. E finaliza também com uma citação. Afinal, como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E ainda ela faz aí um fechamento dizendo que dessa forma, assim, com a desintegração de um átomo, tornou-se simples na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Então ela finaliza de forma positiva o seu texto dissertativo argumentativo, né? Apresentou aqui a proposta de intervenção, os agentes, não é? O que esses agentes precisam fazer, como isso precisa ser feito e com qual objetivo. Então, vocês puderam comprovar, né, na redação de Tamires, a aplicação dos critérios exigidos na competência 2 da redação do Enem. Além disso, eu lancei lá no Google Formulário algumas questões para que vocês pudessem responder. E uma delas foi: essa redação atende à competência 2, uma vez que não apresenta fuga ao tema. Então, quem assinalou a letra C acertou a questão. A segunda dizia: essa redação atende à competência 2, uma vez que obedece à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, a redação que Tamires escreveu, que eu trouxe aqui para vocês, que foi a redação nota 1000, ela não apresenta fuga ao tema e obedece à estrutura do texto dissertativo argumentativo. A terceira questão perguntava: essa redação atende à competência 2, mais uma vez, né? Uma vez que apresenta conhecimentos de fatos históricos, da etimologia das palavras e de trechos de artigos de leis. Então, ela procura fundamentar o texto dela, né, com estratégias argumentativas, e que essas estratégias são exigências na redação do Enem, que estão lá na competência 2. A quarta questão perguntava: essa redação atende à competência 2, uma vez que... Quem assinalou a letra A acertou. Fundamenta os argumentos usando exemplos, citações e alusões históricas, que são as estratégias argumentativas. E a última dizia: na redação do Enem você precisa, então quem assinalou a letra A, desenvolver um texto dissertativo argumentativo dentro do tema proposto, apresentando informações de várias áreas e estratégias argumentativas. Então, vocês percebem que as questões, elas só vêm dar um fechamento a tudo aquilo que já foi falado e comprovado na redação de Tamires. Ok, meus queridos. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.